Palavrinhas, 25 de dezembro de 1987. Do período áureo da Idade Média, para ver exatamente como naquela época se representava o menino Jesus. Porque quando veio a Renascença, logo depois da Idade Média, e com a Renascença, a primeira explosão da Revolução, ela foi elemento integrante e de uma importância enorme da primeira explosão da Revolução. Junto com o protestantismo veio o humanismo e a Renascença. Bem, nós notamos que é sobretudo a partir dessa época que se costumam divulgar as imagens do menino Jesus. Eu me exprimo de modo mais correto, costuma-se divulgar sobretudo as imagens que eram do tempo da Renascença para cá. As imagens do tempo medieval do menino Jesus, os senhores procurem, os senhores encontram nos álbuns e no material ao dispor, os senhores encontram muito pouca representação. Ora, acontece que a Renascença foi tão tremenda que não poupou nem sequer o menino Jesus. Gostavam de representar o menino Jesus, às vezes, quase nu, como se Nossa Senhora não fosse suficientemente cuidadosa para cobrir com o devido carinho, o devido enlevo, a devida adoração do seu filho. Se um menino ouve, ao longo da história, que estava bem protegido contra qualquer possibilidade de aparecer, de aparecer carente dos trajes necessários, esse menino foi o menino Jesus. Poder-se objetar que ele era tão puro, que ele era tão perfeito, que ele era tão irradiante de divindade, que o traje não lhe era necessário. Que se o homem, no paraíso, não se vestia, está na revelação que Deus mandou fazer as roupas para que eles se vestissem, porque eles não até que naquele tempo não davam vestidos, mas depois do pecado original se tornou necessário o traje. Bem, se isto é assim, então no paraíso não era necessário vestir, porque não feria o pudor. Mas então o menino Jesus, que está colocado acima de todas as criaturas possíveis do paraíso, que não tivessem união hipostática com a de natureza divina, o menino Jesus não precisava disso. Mas a questão é que ele não ia ser vestido como apresentado como menino, não ia ser visto por olhos de pessoas concebidas sem pecado original. Não era para ser visto no paraíso. E, portanto, sem que eu diga que é intrinsecamente mal representá-lo numa posição que não era nudez, mas que não estava tão longe assim da nudez, sem que eu diga isso, entretanto, eu diria que é inconveniente e que não nos ajuda a formar a ideia de como era o aspecto do menino Jesus. A finalidade de uma imagem é para ter uma certa ideia de como seria o aspecto dele. Evidente. Bom, acresce a isso a circunstância de que, por causa do culto da espontaneidade na Idade Média, que foi se acentuando, na Idade Média não, na Renascença, que foi se acentuando até nossos dias, a adoração do espontâneo, que é mal porque o homem em estado de pecado, em estado de prova, não pode ser espontâneo, ele tem que estar se controlando continuamente, se observando continuamente capaz de frear-se a si próprio. Esse deve ser o homem até o momento em que ele vá para o céu, até o último alento, esse deve ser o homem. Então, o menino Jesus tem que ter sido a imagem desta perfeição. Não porque ele precisasse frear a si próprio. Ele é o próprio Deus, é o homem-Deus. Ele não precisava. Se há um ser a quem a espontaneidade era consentida e era santa, e era uma perfeição, é ele. Mas, para nos dar a ideia do que era, do que seria o fundamento que havia nele, na virtude do autocontrole, para nos dar essa ideia, era preciso que alguma coisa nele representasse a reflexão, representasse a ponderação, desde o primeiro instante, que nos braços de Nossa Senhora. Mas ainda, ele tinha já o pleno uso da razão, desde o primeiro momento em que ele foi concebido. No claustro puríssimo da Virgem Maria,
Ele foi concebido e já teve o uso inteiro da razão. E em comunicação, a sua natureza humana, em comunicação íntima com a natureza divina, pois que formavam nele uma só pessoa. Não há duas pessoas de Jesus Cristo, há duas naturezas, não há duas pessoas. É como, por exemplo, em nós, existe a alma, existe o corpo. A alma é racional, o corpo é animal. Mas não há dois seres, um animal e uma alma. Há uma criatura, esta, fulano, está unido por uma unidade de pessoa, essas duas naturezas. Em Nosso Senhor, o divino e o humano estão unidos por uma unidade de pessoa. Mas essa unidade de pessoa deveria deixar transparecer todas as virtudes que ele teve desde o primeiro instante de seu ser, porque ele já foi racional. No primeiro instante de seu ser, a primeira coisa que ele fez, com certeza, foram atos de adoração às três pessoas de Santíssima Trindade. Ele, enquanto homem, adorando-se, inclusive enquanto segunda pessoa do Padre Eterno, adorando o Divino Espírito Santo, um ato de amor puríssimo a Nossa Senhora, a São José e tudo mais, e começou a orar a Deus já no claustro da mãe, no primeiro instante. Orações elevadíssimas, sublimíssimas, de uma perfeição que nós não podemos imaginar, porque ele era concebido sem pecado original e porque ele era o homem-deus. Bem, então seria natural que se espelhasse na fisionomia do menino. Ele sabia, desde esse instante, ele já era o futuro Redentor, ele era o profeta, ele era, enfim, tudo que se enumerou a respeito dele, ele já o era. Tomem uma imagem do menino Jesus e perguntem se nesta imagem está espelhado tudo isso. Não está. E o artista perfeito deveria ser aquele que soubesse representar todas essas qualidades na fisionomia cândida e inocente de um menino. Eu conheci, aqui em São Paulo, uma ordem religiosa, na qual havia um religioso muito ameno, muito afável de temperamento, de caráter, etc. Realmente eu tive a ocasião de lidar bastante com ele. Ele era de um trato muito agradável, muito afável. E foi, de repente, nomeado ou eleito provincial desta ordem ou congregação religiosa. E passou a ser um provincial muito amável, muito afável. Os frades dele pegaram o fato de que, por fisionomia, ele tinha qualquer coisa de certas imagens do menino Jesus. E para dizer que ele era meio abobado, deram a ele o pedido de menino Jesus. É irreverente, mas vocês veem a impressão que produzia nos frades a imagem comum do menino Jesus. Bem, e esse apelido de mau espírito era tão bem pegado que quando me contaram, eu ao mesmo tempo percebi o inconveniente e caí na gargalhada. De tal maneira pegava. Por quê? Porque as imagens comuns do menino Jesus não dão isso. Então nós devíamos imaginar um menino Jesus recolhido, sapiencial, já inteligentíssimo, já fortíssimo, já boníssimo, já poderosíssimo, e entretanto pedindo a Nossa Senhora, por gestos, que ele queria um pouco de leite. E dependente completamente dela e pedindo licença para as melhores coisas, menores coisas, quero dizer. Aí é o paradoxo sublime que começa a se desdobrar em muitos aspectos de Nosso Senhor e que vai nunca com uma contradição, mas sempre com paradoxos tão extraordinários que é difícil alcançar tudo com um só olhar. Vai pela vida dele afora até o momento em que ele, ao mesmo tempo, diz para o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ele, para morrer, na aparência derrotado, proclama que ele mesmo vai estar no céu. Um cântico de triunfo do alto da cruz. E antes de dizer o consumatum est.
e ele já canoniza o primeiro santo. Os senhores podem imaginar do alto da cruz, inundado de dor, com que felicidade inefável ele disse ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Os senhores já podem imaginar um dos senhores crucificado perto dele e ouvindo dele essa promessa, o canto, o entusiasmo, como é que ele deveria vir, como deve ter consolado Nossa Senhora. E pouco depois, a suprema dor. Consumatum est. Bem, esses paradoxos, porque ele é grande demais para nós alcançarmos com um só olhar, ou com qualquer olhar, 20.000 olhares que fossem, nós não compreenderíamos inteiramente. Seria preciso ter a piedade, a devoção, o talento de saber representar uma só imagem. E eu quisera que sempre que os senhores aproximem do presépio, os senhores se lembrem que a verdadeira face do menino Jesus, a verdadeira coisa é essa. Quer dizer, a verdadeira fisionomia. E é uma coisa interessante que no menino Jesus, os senhores encontram no quadro de Nossa Senhora de Genazzano aqui, na foto do quadro de Nossa Senhora de Genazzano aqui, os senhores encontram ao menos isto, de tudo que eu estou dizendo, ao menos isso muito bem pensado. Os senhores olhem para a cara dele, é inteiramente a cara de um menino. Mas o olhar não tem nada do bobo. E revela um discernimento que daria inveja a qualquer adulto. E nisso entra um toque de arte muito interessante, que é assim, mas, apesar disso, conserva-se inteiramente menino. De maneira que vocês não têm ideia que seria deplesante de que a Santíssima Virgem segura nos braços um adulto. Não, é um menininho, é o filho dela. Mas olhem para a cara dele, é cheio de vontade, de decisão, isso está presente ali. Alimentar a nossa piedade por ocasião do Santo Natal. O que dizer do que vós deveis levar junto ao menino Jesus? São Luís de Grignon Montfort sugere muitas vezes essa ideia, que Nosso Senhor praticou, Nosso Senhor Jesus Cristo, praticou a escravidão a Maria, que ele São Luís de Grignon pregou, que ele praticou essa escravidão a Maria de um modo particularmente de saltar aos nossos olhos, no momento em que ele vivia no claustro de Nossa Senhora. De maneira tal que ela era seu palácio, seu paraíso e sua prisão. E ele dependia dela em tudo e por tudo completamente. Mas depois, fora, não deixou de depender tanto, porque sempre quis fazer a vontade dela em tudo e por tudo. Vocês vejam o poder dela. Vocês podem imaginar a impressão dela, que ela deveria sentir, sabendo que ele era filho de Deus e, ao mesmo tempo, recebendo perguntas assim: minha mãe, posso sair um pouco no jardim? E não comunicando a ela o que ele queria que ela respondesse. Ele queria que ela encontrasse no afeto dela e na sabedoria que ele tinha dado a ela, resposta a respeito disso. E talvez pondo ela à prova, delicadamente. Por exemplo, pedindo para ir ao jardim numa hora que já estava um pouco fora dos horários da casa. Não é um mau pedido, é um pedido de licença. Vocês já viram quanta delicadeza de alma, maravilha? Bem, isso tudo nos faz refletir, nos faz pensar. E quando nos aproximarmos do menino Jesus, pedir que ele nos ensine, nos dê a graça de sermos escravos dela como ele o foi. Pedir a ele por meio dela, dizer a ela: minha mãe, é Natal. Hoje, mais do que nunca, o que vós pedirdes, vós obtereis. Pedi-me a ele. Eu sei que não vale a pena, mas se vós quiserdes, valerá. Porque se ele der a vós, ele me encherá de presentes. E eu, que sou maltrapilho, eu que não tenho méritos, simplesmente pelo vosso sim, serei revestido por ele
como um príncipe, para pertencer a vós. Minha mãe, pedi-me a ele. É a oração que eu vos recomendo. Com isso, meus caros, está dito e feito. Chegamos ao final deste vídeo. Eu gostaria de lhe convidar a fazer parte do grupo Articulação Brasil. O link para esse grupo está aqui na descrição deste vídeo. Fazendo parte desse grupo, você estará ajudando essas ações que o Instituto tem feito pelo Brasil e pela civilização, ao mesmo tempo que receberá alguns benefícios, alguns presentes que nós separamos. Entre eles, o mais importante, a Santa Missa, todos os meses rezadas na sua intenção e de seus familiares. Além disso, também a revista Catolicismo, na minha opinião, a melhor revista católica de cultura católica do Brasil, que será enviada ao seu endereço ou ao endereço que você indicar. Também eu peço que você se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que estão preocupadas com o futuro. Ao lado do botão de inscrição há um pequeno sino para você ativar. E se você quiser ser avisado dos novos vídeos, não apenas pelo YouTube, que nem sempre avisa, mas também através dos nossos sistemas, entre no nosso Telegram, cujo link também está na descrição desse vídeo. Nós estamos avisando pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Facebook. Nem sempre nós conseguimos enviar o aviso pelo YouTube. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários e o seu like. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.